Este é o terceiro e último vídeo de um conjunto de vídeos que eu trouxe aqui ao meu canal relacionados com a temática quanto custa fazer um site em 2025. Se estás a cair aqui neste vídeo e não tiveste a oportunidade de ver os anteriores, eu acho que é muito interessante tu teres uma perspectiva geral de quais são mais ou menos os valores que são praticados para o desenvolvimento de determinadas plataformas web, ok? Então, o principal objetivo destes vídeos, destes 3 vídeos, é sensibilizar-te para todas as variáveis que tu tens que considerar quando vais fazer um produto ou quando te vais propor a desenvolver uma solução web para um cliente. E é importante que tu tenhas uma visão primeiro global sobre estas questões para depois melhor construir as tuas ferramentas para cotar os teus projetos, isto é, para conseguires definir um preço. Então nós já abordámos no vídeo 1 e na parte 2 muito daquilo que são as características que os sites podem ter, a sua dimensão, quais são os preços normalmente praticados, etc. Aqui vamos concluir analisando mais alguns detalhes que são importantes. Então nós vamos partir do ponto em que ficámos na parte 2. O custo do site com base no tamanho, isto é, o site pode ser grande, pequeno, médio. O que define um site grande, pequeno e médio não é a quantidade de páginas, ok? Isto é muito importante. Não é apenas isso. Obviamente, se estivermos a falar num site de conteúdo estático, em que as páginas são HTML com imagens e CSS e por aí vai, não há nada de muita complexidade, estaremos a falar sempre de quantidade de fecheiros de HTML, quantidade de imagens. Mas se estivermos a falar de um site que tem muito conteúdo dinâmico, o tamanho de um site pode também ser baseado na complexidade do código que tu vais desenvolver. O que está aqui a ser falado não, é mais num contexto de páginas fundamentalmente estáticas. Então o tamanho de um site é também essencial para determinar o custo de desenvolvimento. Suponha que você queira desenvolver um site pequeno com apenas algumas páginas e recursos básicos. Neste caso, será mais barato do que desenvolver um site grande com centenas de páginas e recursos e funcionalidades. Como é óbvio, eu diria até que, retirando daqui vários recursos e funcionalidades, se fizeres um site muito grande que tem centenas de páginas, mesmo sendo com conteúdo estático, obviamente que vais demorar muito mais tempo a fazê-lo. Então um site pequeno é considerado como um site até 15 páginas, pode custar acima dos $1.000 e até aos 5.000. Depois um site médio, 16 a 50 páginas, já vai duplicar o seu valor, e um site grande com mais de 50 páginas pode ter ali um valor triplicado, quintuplicado e por aí vai, ok? Aqui não é propriamente uma informação absolutamente fidedigna, mas como é óbvio, quando vais falar com o teu cliente e lhe vais perguntar quais são as expectativas dele para o teu site, tu também deves perguntar logo à cabeça quantas páginas é que ele está a pensar que o site deve ter. Ou, se ele te disser, eu quero um site que tenha este tipo de informação, tu próprio podes induzi-lo na ideia de que, ok, para eu colocar no seu site este tipo de informação, eu vou necessitar de criar 10 páginas, 15 páginas, e cada página vai custar X. Ou as páginas mais simples custam A, as páginas intermédias custam B e as páginas mais complexas custam C, ok? Ora, depois temos aqui os custos do site são baseados em várias complexidades do desenvolvimento, ok? Outro fator que afeta o custo do desenvolvimento é a complexidade envolvida no desenvolvimento do site. Suponha que você queira criar um site básico com recursos e funcionalidades simples, HTML, imagens, CSS básico, um bootstrap desta vida para resolver as coisas num instante. Ora, nesse caso, é bastante mais barato de desenvolver um site. E se for um site complexo com vários recursos, inclusive com acesso a base de dados, com um front-end complexo, um back-end sofisticado, então aqui nós estamos a falar de custos bastante diferentes. Ora, o que é que nós estamos aqui a ver? Um site básico, site moderado, site complexo e site muito complexo. Obviamente que isto aqui é muito pouco descritivo sobre o que é um site básico, um site moderado, um site complexo e um site muito complexo. Mas eu diria que eu posso considerar um site muito complexo, por exemplo, o desenvolvimento de uma rede social. Uma rede social está no topo daquilo que são as soluções mais complexas. Um Twitter, vamos lhe chamar assim, eu detesto o X, às vezes parece que estou a dizer outra coisa. Um Twitter, um Facebook, imagina a complexidade que é o Facebook atualmente, um Instagram desta vida. É uma coisa altamente complexa. Estes valores que estão aqui, esquece, nem de perto.
Estamos a falar na ordem das centenas de milhares, ok? Então eu posso dizer que hoje em dia, por exemplo, imagina que alguém, como por exemplo o Donald Trump, lembrou-se de ter uma rede social criada para ele, chamada Truth Social, que eu por acaso nunca tive a oportunidade de visitar, mas presumo que seja uma plataforma onde as pessoas se podem inscrever, onde podem colocar posts, abrir temas, responder, dar comentários, fazer votações, colocar likes, retirar likes, mandar direct messages, os DMs, ter ali um painel de perfil, etc. Fazer uma solução dessas e que funcione rápido, que tenha alta performance, é uma solução que pode custar $500 mil, $100 mil, ou melhor, $1 milhão. Há plataformas que custam $1 milhão facilmente, ok? Eu posso dizer que a nível profissional tenho estado a trabalhar com algumas equipas que estão a desenvolver soluções na ordem das dezenas de milhares de euros, ok? Então, há todo este universo que é muito, muito, muito para além daquilo que tu possas imaginar. Então, o custo do site com base na composição da equipa necessária. Aqui nós vamos entrar num campo que eu acho interessante tu saberes, mas que eventualmente não se vai encaixar tanto na tua realidade. Aqui estamos a falar na ideia de que, ok, eu não quero simplesmente criar uma agência, isto é, uma agência em que eu faço tudo, eu quero sim criar uma empresa e essa empresa vai desenvolver soluções. Aqui é importante tu conheceres o que é a estrutura base necessária para teres um esquema desses a funcionar. Eu não sei se o texto vai falar diretamente sobre isso, se eu não falar eu vou aqui introduzir essas informações. Então vamos imaginar o seguinte, a equipa que você vai precisar para desenvolver o seu site, ok, dependerá de a plataforma que vais utilizar, se é um CMS ou um custom, o tipo de site, se é um e-commerce, um business, um marketplace, um site standard, as funcionalidades do site, o tamanho e complexidade do site e os recursos que você vai incluir, ok? Nomeadamente a integração com gateways de pagamento, acesso a bancos de dados, etc, etc. Bom, o que é que acontece aqui? E agora repara aqui num conjunto de figuras que são presentes e são importantíssimas na constituição de uma equipa. E aqui nós temos o custo por hora, ok? O custo por hora que aqui foi calculado mais ou menos como sendo os preços praticados. Ora, estes custos por hora podem significar duas coisas. Uma coisa é, ok, quanto é que tu, enquanto empresário, pagas ao teu técnico, mas eu penso que o que está aqui a ser envolvido é outra coisa, é quanto é que custa ao teu cliente cada hora do teu técnico. Isto é, tu tens um gestor de projeto, é uma figura fundamental. O gestor de projeto é aquela pessoa que vai coordenar e controlar as fases do desenvolvimento da tua solução. Ele é absolutamente fundamental porque é ele que vai manter a organização, a consistência e a coerência do processo de desenvolvimento. Tradicionalmente estamos a falar de Scrum Masters, isto é, pessoas que estão habituadas a utilizar metodologias Agile, usando o Scrum ou uma metodologia Kanban, ou por aí vai, ok? Então estamos a falar de um gestor de projetos, a trabalhar com sprints, com backlogs, com essas coisas todas, com MVPs, tudo isso, ok? User stories, épicos, e por aí vai. Portanto, a linguagem relacionada com gestão de projetos. Depois tens que ter um web designer, alguém que vai estar preocupado com a parte visual da tua aplicação, ok? O desenvolvedor web. O desenvolvedor web é obviamente o programador. Pode ser um full stack, pode ser um back-end developer, portanto, alguém que vai desenvolver as regras de negócio da tua página. Normalmente o web designer vai ser aquela pessoa que vai conseguir pegar num Figma desta vida, isto é, numa proposta de layout para aspecto visual da tua página e vai conseguir transformá-lo em HTML, CSS e o JavaScript. Pode ser um React desta vida, pode ter ali um Vue, pode ter um Svelte, pode ter ali o HTML puro e duro, pode ter um Blade Template Engine utilizando o Laravel e por aí vai, ok? Então, o web designer faz isso. O desenvolvedor web utiliza maioritariamente tecnologias de back-end. Estamos a falar dos PHPs, os JavaScripts do lado do Node.js, estamos a utilizar o Java Spring Boot ou o Python, etc. Depois temos a experiência de usuário. Um designer de user experience, embora seja uma figura que por vezes as
a gestão das empresas não deem muita atenção, ele é fundamental. Porque em algumas circunstâncias, o ponto-chave que faz toda a diferença é a experiência do usuário. Tu podes ter um site extraordinariamente lindo, mas demora 10 segundos a carregar a primeira página, as pessoas vão sair antes da página estar carregada. Então, o site estava bonito, isto é, foi aqui bem desenvolvido pelo web designer, foi aqui bem desenhado pelo designer gráfico, já vamos falar sobre ele, mas a experiência do utilizador é pobre. E neste caso, a capacidade de ganho e recuperação do investimento que foi feito por parte do teu cliente vai ser deitada no lixo, ok? Então, por vezes, a simplicidade é a palavra-chave, ok? Porque tu queres principalmente que as pessoas venham à tua página, leiam a tua informação, comprem o teu produto. E se elas tiverem essa experiência, não interessa se o site é amarelo, vermelho, azul, não interessa, ok? Interessa de facto é que consigas converter, ou que o teu cliente consiga converter em negócio aquilo que são as experiências dos utilizadores que visitam a tua página. Temos depois aqui um engenheiro de garantia de qualidade, QA. Muita atenção! Qualquer equipa de desenvolvimento tem que ter testes. Existem várias camadas de testes. Existem testes na camada aplicacional, em que tu podes ter testes funcionais, testes de unidade, ou também conhecidos como testes unitários, embora o termo aparentemente mais correto é testes de unidade, em que tu testas o teu código, testas as tuas funções, testas o teu JavaScript, o teu acesso à base de dados, as tuas regras de negócio de autenticação, de autorização, etc. Esse é um nível de testes. Depois tens outro tipo de testes. Testes funcionais. Testes funcionais é se aquela página abre corretamente, não abre, se o conteúdo dela é aquele que é esperado, não é. Tens testes de utilização, que são testes feitos manualmente por pessoas ou então por plataformas que permitem inclusive simular a navegação nas tuas páginas. Tens testes de aceitação, os UATs, User Acceptance Testing, em que tu vais colocar pessoas completamente fora do teu cenário de desenvolvimento, fora da tua equipa, e vais começar a capturar informações sobre a experiência que elas estão a ter, por exemplo, com os teus testes. Tens imensos testes, inclusive depois incluídos dentro de pipelines de CI e de CD, portanto estamos a falar aqui de automatizações de deployment, etc. Portanto, eu já estou a falar aqui do aspecto mais técnico das coisas. Agora, o engenheiro de garantia de qualidade é o engenheiro que garante que o teu site tem todos os requisitos necessários para ser uma plataforma de conversão. O que é que significa uma plataforma de conversão? As pessoas entraram e quiseram ficar. E muitas delas converteram-se em clientes, converteram-se em utilizadores regulares. Porque se tu vais construir um site só para anunciar que és muito bonito, bem, ok, vais se calhar cumprir ali um objetivo da tua vida, que é subir o teu ego. Mas, na prática, normalmente quando as pessoas querem ter uma presença na internet, é porque têm tradicionalmente um negócio ou alguma circunstância a ganhar com isso, ok? Depois, temos aqui o designer gráfico. O designer gráfico é extraordinariamente importante. Porquê? É necessário teres alguém que perceba da linguagem visual, que permita definir, de acordo com critérios de modernidade, de tendências, de modas, inclusive, alguém que te defina uma linguagem visual. Um programador normalmente não tem esse tipo de sensibilidade. Não quer dizer que tu não encontres pessoas multifacetadas que o consigam fazer. Mas um designer gráfico vai ter uma sensibilidade completamente diferente, porque ele tem esse tipo de atividade, ele vai desenhar os figmas desta vida, isto é, ele vai pensar na parte visual das coisas, incluindo também, porque essa é uma componente muito importante do designer gráfico atualmente, muitas referências à experiência de utilizador, UX. Então, há aqui um trabalho de experiência do usuário, designer gráfico e web designer, que é extraordinariamente importante. Okay? E isto faz parte de uma equipa. E depois tens aqui o redator. O redator, o nome técnico que se dá em inglês é o copy, é a pessoa que está responsável por criar os textos da tua aplicação. E tu vais pensar, criar os textos? Mas para que é que eu preciso de alguém se eu sei escrever? Bom, tu tens pessoas especializadas em
criar textos que são apelativos. A função apelativa da linguagem, seja ela escrita ou visual, é extraordinariamente importante. Porquê? Um texto bem escrito, bem sintetizado, porque as pessoas não vão para a internet ler demasiados textos, a não ser que seja num site de notícias, e eles vão contribuir para agarrar essa pessoa, para converter essa pessoa. Então é muito importante tu teres alguém cuja especialidade é tratar textos, tratar soundbites, tratar títulos, ok? Não estamos a falar de tamanhos de letra, não, é de conteúdo, ok? Então os custos de desenvolvimento de um site com base na localização da sua equipa, nós não vamos perder aqui muito tempo, porquê? É óbvio, já sabes, se tu estás num determinado país, ou melhor, se vais contratar alguém que é americano, ele vai custar um valor que não custa na Índia. Tu tens aqui, por exemplo, olha, na Europa, podes ter um técnico que te custa $35 a hora, até $170 a hora, se for um excelente técnico, um sénior. E depois vais à Índia, tens $15. Ok? E se fores à América do Sul, tens ali 25, ligeiramente mais caro do que na Índia, por exemplo, ok? Então, muita atenção a isto, porque muitas das vezes o que é que vai acontecer? Vais contratar um freelancer para te fazer um logo, e o que é que tu vais fazer? Não vais contratar um web designer, vais contratar um freelancer. E vais contratar um freelancer e vais-lhe pagar $30 ou $40 para ele te fazer todas as imagens do teu site. E isso é muito fácil de encontrar nos sites do freelancer.com e outras plataformas dessas que existem para freelancing, ok? Ora, depois há aqui muito mais informações. Eu não quero alongar muito mais, porque eu quero mesmo que este seja o último vídeo aqui desta série que eu aqui quis trazer. Qual é o tempo e as etapas envolvidas no desenvolvimento de um site? Bom, fase 1. Planejamento e design do site. 120 horas. Isto, como é óbvio, não vamos olhar às horas. Não saltes fases. A primeira fase, eu vou acrescentar aqui mais algumas informações, ok? E com isto nós vamos terminar aqui esta série de 3 vídeos. Nunca saltes fases. Eu percebo, para quem está aqui neste canal, que o principal objetivo não é aprender regras de negócio e de marketing. É aprender a programar. É aprender a programar porque gostam de programar. E ao gostarem de programar, a primeira coisa que querem fazer é começar de imediato a criar o HTML, a criar ali as bases de dados, etc. Há um trabalho substancialmente mais importante do que esse antes de começares a avançar para o desenvolvimento da tua solução. E esse trabalho é teres uma noção o mais aproximada possível de como é que vai ser o teu produto final. Então, para isso, o que é que acontece? Numa primeira fase, tu tens que ter reuniões com o teu cliente, que tradicionalmente não sabe muito bem o que quer, ok? Isto é muito importante aquilo que eu te estou a dizer. Tu vais ter clientes que te vão chegar e vão dizer: eu preciso de um site que tenha isto, aquilo e aquilo outro. E tu vais começar a analisar aquilo que o teu cliente está a transportar, a informar, e tu vais começar a conduzi-lo para uma solução que lhe vai trazer mais conversões, ok? Então ele vai dizer: eu quero um site que tenha até estas cores, e tu dizes: não, olha, não se preocupe, porque eu vou contratar ou vou ter na minha equipa um web designer e ele vai saber quais são as melhores opções para isso. Isto é, tens que tentar perceber aprofundadamente o que é o desafio que te está a cair em cima da mesa. Depois de teres feito estas reuniões com o cliente e de acertar com ele de que aquilo que ele está a contratar é aquilo que tu acabaste de fechar com ele, e eu estou a dizer isto por uma razão muito simples, que é, muitas vezes tu vais chegar ao cliente e vais dizer: ok, você quer este site com 5 páginas, ok? E é o desejo do cliente, no início. E tu vais dizer: ok, eu vou-lhe cobrar $1000 para fazer esse website. Entretanto, tu começas a fazer a parte do desenvolvimento e começas a dizer ao teu cliente: olha, eu já tenho aqui qualquer coisa para lhe mostrar. Sabes o que é que vai acontecer em quase 100% dos casos? Quando tu lhe mostrares o que estás a fazer, mesmo que ele goste, porque às vezes ele pode dizer: não gostei muito, você vai ter que alterar, já vais gastar mais horas. Mas mesmo que ele goste, ele vai começar a apresentar-te novas sugestões e novas requisições, novas funcionalidades que ele também gostaria de ver. Porquê? Uma coisa é quando alguém está a pensar numa solução, mas não está ainda a vê-la na prática. Outra coisa é quando tu começas a ver o produto a ganhar forma. E o que vai acontecer normalmente é que o cliente que aceitou
ser cobrado em $1000, vai querer incluir ainda dentro desses $1000 funcionalidades que não estavam previstas desde o início. E isso é um extraordinário problema com o qual tu tens que lidar. Por isso é que a nível contratual, numa primeira fase, depois de falares com o teu cliente, teres várias reuniões e lhe dizeres, ok, a ideia então é esta, vamos desenvolver tudo isto, vão ser 5 páginas, as páginas A, B, C, D e E vão ter este, aquele e aquele conteúdo e é isso que está fechado e vai custar $1000. Tudo aquilo que for, entretanto, acrescentado a esta fase inicial vai ter que ser reavaliado em termos de custo. Ok? Porque se não fizeres isto, vais ter muitos problemas. Então isso é extraordinariamente importante. Claro que depois vais entrar numa fase de desenvolvimento. Fazes o desenvolvimento do teu site, a criação do código, o tratamento das imagens, funcionalidades, bases de dados, etc, etc. E essa é, como é óbvio, a parte mais demorada. Aqui diz 200 horas, mas é apenas uma relação entre os tempos. Parte inicial, repara, 120 para 200. Isto é, tu podes literalmente perder 2 ou 3 semanas antes de escreveres uma única linha de código. Mas depois, quando começares a escrever, já vais ter ali um memorando muito mais explícito, uma memória descritiva muito mais aproximada da realidade. Quando começas a fazer o desenvolvimento, é importantíssimo que tu marques fases intermédias para apresentar resultados ao teu cliente. O teu cliente gosta muito de acompanhar o desenvolvimento do teu produto. Se vais fazer um desenvolvimento completo e só vais entregar no fim e o cliente vai depois emitir a sua opinião, corres um risco imenso de teres que alterar imensas coisas. Então é preferível que, à medida que vais tendo o chamado MVP, que é o Minimum Value Product, isto é, a solução mais básica, tens 2 ou 3 páginas já feitas, já as podes mostrar, mostras ao teu cliente. E vais começar a ter feedbacks do teu cliente que te permitem avançar ou pausar o teu trabalho de acordo com a forma como ele como ele te der a opinião. Okay? Ele vai-te dar uma opinião e vai-te dizer, ok, estou a gostar, estou sim senhor, olha, gosto muito, olha, eu acho que se calhar deveria ter aqui uns tons ligeiramente diferentes. Ok, então estás numa fase inicial, ainda vais a tempo de alterar. É mais fácil alterar no início do que depois teres que alterar tudo no final. E esta fase vai poder eventualmente coincidir com os teus sprints, isto é, com a tua organização temporal, por semanas ou de 15 em 15 dias, tu vais mostrar ao teu cliente, agendas uma reunião para manter o compromisso. E atenção, quando eu falo de reorçamentar um produto com base nas novidades que o teu cliente traz, ele diz, ok, estou a gostar, olha, mas agora lembrei-me, eu também gostava de ter mais uma página XPTO. Isto não é totalmente oposto ao positivo, isto é negativo. Porquê? Porque tu queres, obviamente, aumentar o negócio. O projeto que nasceu com um valor de $1000 pode, a determinada altura, transformar-se num projeto que custou, no final, $3000 ou $4000. Porquê? O teu cliente é dinâmico, vai tendo ideias, vai começando a pensar, vai vendo coisas e vai tendo ideias novas. Então tu deves também capitalizar essa circunstância. Claro que deves fazer o seguinte, que é, numa fase em que tu estás a organizar o trabalho, tu não podes dizer, ok, já sei que eu vou gastar um mês para desenvolver este trabalho para este cliente. Não, tu vais ter que equacionar isso de uma outra maneira. Vais ter que abrir ali um espaço para a eventualidade do teu cliente, que é quase certo, te vir trazer mais algumas ideias que te vão ocupar mais tempo. Vais ganhar mais dinheiro, mas eventualmente vais estragar o teu calendário se tu tiveres mais que um cliente e prometeres que em 2 meses vais entregar 2 soluções, quando na realidade se calhar 2 meses não vão chegar para entregar uma. Ok? Portanto, todos estes aspectos são extraordinariamente importantes quando nós falamos de preparar um desenvolvimento de um site. E tudo isto tem a ver fundamentalmente com uma coisa que é importantíssima, que é, se tu gostas desta área, que é complexa, e gostas de desenvolver as tuas soluções, queres converter isso em dinheiro, não convertas em frustração. Ok? Porque é muito fácil saltares de uma área onde potencialmente podes ganhar muito dinheiro para uma área onde vais ganhar mais cabelos brancos nessa cabeça. E porquê? Porque simplesmente não te preparaste o suficiente para entregar uma solução com pés e cabeça. Muita atenção a isso. Secção dos comentários aí está à tua inteira disposição para expressar as tuas opiniões e nós iremos voltar com mais assuntos relacionados com isto. Eventualmente nós vamos tentar até criar aqui uma ferramenta que seja um ponto de partida para tu poderes ter ali uma orçamentação a ser calculada de uma forma mais ou menos automática. Vamos ver se isso vai ser tecnicamente possível trazer aqui e podemos partilhar com todos,
porque a ideia deste canal também é partilharmos o conhecimento e trazer conhecimentos necessários para que vocês possam também desenvolver os próprios negócios e terem o retorno que eu acho que é bem merecido.